Bem, eu fui convidada a ler A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Da mesma maneira que o livro 1984, do mesmo autor, é muito conhecido, por incrível que pareça, eu não tive a oportunidade de ler. E é um livro que se encontra gratuitamente. Tem um PDF no Google. Esse livro já é de domínio público, assim como muitos. Então vocês podem procurar os livros de domínio público e acessar, porque é uma vantagem, né? Não tem desculpa para não lê-lo. Então eu vou ler por aqui e aí aproveito e compartilho a leitura para aqueles que estão, assim como eu, não haviam lido ainda. Então podem ouvir. Vamos lá. A Revolução dos Bichos é uma distopia, um livro alegórico de George Orwell, publicado em 17 de agosto de 1945, portanto, logo após a Segunda Guerra Mundial, então há 70 anos na Inglaterra. De acordo com Orwell, o livro reflete os acontecimentos que se seguiram à Revolução Comunista de 1917 e, em consequência, à era stalinista da União Soviética. Esta se tornou uma ditadura brutal, construída sobre o culto à personalidade e reforçada por um reinado de terror. A obra é uma sátira e uma crítica contundente sobre o que acontece quando um grupo revolucionário chega ao poder. A novela foi escrita de novembro de 1943 a fevereiro de 1944, quando a aliança com a União Soviética estava no auge e Stalin era tido em apreço pelo povo e pelo governo britânico, uma circunstância odiosa para Orwell. A obra foi rejeitada por grande número de editoras inglesas e norte-americanas. Deixe-me ver se eu consigo. Não consigo, então eu vou ter que fazer o scroll por aqui. Pequeno, de linguagem fácil e acessível, com tiradas de humor e estocadas críticas cheios de frases de efeito, o livro é um dos maiores sucessos editoriais de todos os tempos. O velho major, um porco barbudo, cheio de ideias como Marx e de ordens como Lenin, o intelectual bola de neve em devaneios trotskistas, o truculento Napoleão, violento como Stalin, são os elementos da vanguarda revolucionária. Os cães constituem seu exército particular. Os demais animais compõem o povo, cheio de esperança e de ilusões, que irão se acabar aos poucos. A conceituada revista Time escolheu A Revolução dos Bichos como uma das 100 melhores obras da literatura da língua inglesa, publicada no período de 1923 a 2005, é o 31º na lista dos melhores romances do século XX, da Biblioteca Moderna. Também recebeu o prêmio Hugo, retrospectivo de 1996, está incluído na seleção dos melhores livros do mundo ocidental. Passamos pelo sumário, são 10 capítulos, então é por volta de 80 páginas. Vamos para o primeiro. O Sr. Jones, proprietário da Granja do Solar, fechou o galinheiro à noite, mas estava bêbado demais para lembrar-se de fechar também as vigias. Com o facho de luz da sua lanterna balançando de um lado para o outro, atravessou cambaleante o pátio, tirou as botas na porta dos fundos, tomou um último copo de cerveja do barril que havia na copa e foi para a cama, onde sua mulher já ressonava. Tão logo apagou-se a luz do quarto, houve um grande alvoroço em todos os galpões da granja. Correra durante o dia um boato de que o velho major, um porco que já se sagrara grande campeão numa exposição, tivera um sonho muito estranho na noite anterior e desejava contá-lo aos outros animais. Haviam combinado encontrar-se no celeiro, assim que Jonas se retirasse. O velho major, chamavam-no assim, muito embora ele houvesse comparecido à exposição com o nome de beleza de Willingdon. Gozava de tão alto conceito na granja que todos estavam dispostos a perder uma hora de sono só para ouvi-lo. Ao fundo do grande celeiro, sobre uma espécie de estrado, estava o major, refestelado em sua cama de palha, sob um lampião que pendia de uma viga. Com 12 anos de idade, já bastante corpulento, era ainda um porco de porte majestoso, com um ar sábio e benevolente, a despeito de suas presas jamais terem sido cortadas. Os outros animais chegavam e punham-se a cômodo,
cada qual ao seu modo. Os primeiros foram os 3 cachorros, Ferrabás, Lulu e Catavento, depois os porcos, que se sentaram sobre a palha em frente ao estrado, as galinhas empoleiraram-se na janela, as pombas voaram para os caibros do telhado, as ovelhas e as vacas deitaram-se atrás dos porcos e ali ficaram a ruminar. Os 2 cavalos de tração, Sansão e Quitéria, chegaram juntos, andando lentamente e pousando no chão os enormes cascos peludos, com grande cuidado para não machucar qualquer animalzinho porventura oculto na palha. Quitéria era uma égua volumosa, matronal, já chegada à meia-idade, cuja silhueta não mais se recompusera após o nascimento do 4º potrinho. Sansão era um bicho enorme, de quase 1,90 m de altura, forte como 2 cavalos. A mancha branca no focinho dava-lhe um certo ar de estupidez, e realmente não tinha lá a inteligência da primeira ordem, embora fosse grandemente respeitado pela retidão de caráter e pela tremenda capacidade de trabalho. Depois dos cavalos chegaram Maricota, a cabra branca, o Benjamim, o burro. Benjamim era o animal mais idoso da fazenda e o mais moderado. Raras vezes falava e normalmente quando o fazia era para emitir uma observação cínica, para dizer, por exemplo, que Deus lhe dera uma cauda para espantar as moscas, que, no entanto, seria mais do seu agrado não ter nem a cauda nem as moscas. Era o único dos animais que nunca ria. Quando lhe perguntavam por quê, respondia não ver motivo para riso. Não obstante, sem que o admitisse abertamente, tinha certa afeição por Sansão. Normalmente passava os domingos juntos do pequeno potreiro, existente atrás do pomar, pastando lado a lado em silêncio. Mal se haviam acomodado os 2 cavalos quando a ninhada de patinhos órfãos desfilou celeiro adentro, piando baixinho e procurando um lugar onde não fossem pisoteados. Quitéria protegeu-os com a pata direita e os patinhos ali se aconchegaram, caindo no sono. No último instante, Mimosa, a égua branca, vaidosa e fútil que puxava a aranha do Sr. Jones, entrou, requebrando-se graciosamente e chupando um torrão de açúcar. Tomou um lugar bem na frente e ficou meneando a sua crina branca na esperança de chamar a atenção para as fitas vermelhas que a adornavam. Finalmente chegou o gato, que procurou, como sempre, o lugar mais morno, enfiando-se entre Sansão e Quitéria, ressonou satisfeito durante toda a fala do major, sem ouvir uma só palavra. Todos os animais estavam presentes, exceto Moisés, o corvo domesticado, que dormia fora no poleiro junto à porta dos fundos. Quando o major os viu, bem acomodados e aguardando atentamente, limpou a garganta e começou. Camaradas, já ouvistes, por certo, algo a respeito do estranho sonho que tive a noite passada. Entretanto, falarei do sonho mais tarde. Antes, as coisas a dizer. Sei, camaradas, que não estarei convosco por muito tempo, e antes de morrer considero uma obrigação transmitir-vos o que tenho aprendido sobre o mundo. Já vivi bastante e muito, tenho refletido na solidão da minha pocilga. Creio poder afirmar que compreendo a natureza da vida sobre esta terra, tão bem quanto qualquer outro animal. É sobre isso que desejo falar-vos. Então, camaradas, qual é a natureza da nossa vida? Enfrentemos a realidade. Nossa vida é miserável, trabalhosa e curta. Nascemos, recebemos o mínimo de alimento necessário para continuar respirando, e os que podem trabalhar são forçados a fazê-lo até a última parcela de suas forças. No instante que nossa utilidade acaba, trucidam-nos com hedionda crueldade. Nenhum animal na Inglaterra sabe o que é felicidade ou lazer. Após completar um ano de vida, nenhum animal na Inglaterra é livre. A vida de um animal é feita de miséria e de escravidão. Essa é a verdade nua e crua. Será isso apenas a ordem natural das coisas? Será essa nossa terra tão pobre que não ofereça condições de vida decentes aos seus habitantes? Não, camaradas, 1000 vezes não. O solo da Inglaterra é fértil, o clima é bom, ela pode oferecer alimentos em abundância a um número de animais muitíssimo maior do que o que existe. Só esta nossa fazenda comportaria uma dúzia de cavalos, umas 20 vacas, centenas de ovelhas, vivendo todos num com uma dignidade que agora estão além da nossa imaginação. Por que então permanecemos nesta miséria?
Porque quase todo o produto do nosso esforço nos é roubado pelos seres humanos? Eis aí, camaradas, a resposta a todos os nossos problemas. Resume-se a uma só palavra: homem. O homem é o nosso verdadeiro e único inimigo. Retire-se da cena o homem e a causa principal da fome e da sobrecarga de trabalho desaparecerá para sempre. O homem é a única criatura que consome sem produzir. Não dá leite, não põe ovos, é fraco demais para puxar um arado, não corre o suficiente para alcançar uma lebre. Mesmo assim, é o senhor de todos os animais. Põe-nos a trabalhar, dá-nos de volta o mínimo para evitar a inanição e fica com o restante. Nosso trabalho amanha o solo, todo estrume e fertiliza, e, no entanto, nenhum de nós possui mais do que a própria pele. As vacas que aqui vejo à minha frente, quantos litros de leite serão produzidos esse ano? E que aconteceu a esse leite, que deveria estar alimentando robustos bezerrinhos? Bem, desceu pela garganta dos nossos inimigos. E as galinhas, quantos ovos puseram este ano e quantos se transformaram em pintinhos? Os restantes foram para mercado, fazer dinheiro para Jones e seus homens. E você, Quitéria, diga-me onde estão os 4 potrinhos que deveriam ser o apoio e o prazer da sua velhice? Foram vendidos com a idade de 1 ano. Nunca você tornará a vê-los. Como paga pelos seus 4 partos e por todo o seu trabalho no campo, que recebeu você, além de ração e estábulo? Mesmo miserável como é, nossa vida não chega ao fim de modo natural. Não me queixo por mim, que tive até muita sorte. Estou com 12 anos e sou pai de mais de 400 porquinhos. Isso é a vida normal de um varrão. Mas, no fim, nenhum animal escapa ao cutelo. Vós, jovens leitões, que estáis sentados à minha frente, não escapareis de guinchar no seco dentro de 1 ano. Todos chegaremos a esse horror. As vacas, os porcos, as galinhas, as ovelhas, todos. Nem mesmo os cavalos e os cachorros escapam a esse destino. Você, Sansão, no dia em que seus músculos fortes perderem a rigidez, Jones o mandará para o carniceiro e você será degolado e fervido para os cães de caça. Quanto aos cachorros, depois de velhos e desdentados, Jones amarra-lhes uma pedra no pescoço e joga-lhes na primeira lagoa. Não está, pois, claro como água, camaradas, que todos os males de nossa existência têm origem na tirania dos seres humanos? Basta que nos livremos do homem para que o produto do nosso trabalho seja somente nosso. Praticamente da noite para o dia poderíamos nos tornar ricos e livres. Que fazer? Trabalhar dia e noite de corpo e alma para a derrubada do gênero humano. Esta é a mensagem que vos trago, camaradas. Revolução. Não sei quando sairá essa revolução, pode ser daqui 1 semana ou daqui 1 século, mas uma coisa eu sei. Tão certo quando ter eu palha sob meus pés, mais cedo ou mais tarde justiça será feita. Fixai, camaradas, isso, pro resto de vossas curtas vidas, e, sobretudo, transmiti esta minha mensagem aos que virão depois de vós, para que as futuras gerações prossigam na luta até a vitória. E lembrai-vos, camaradas, jamais deixai fraquejar vossa decisão. Nenhum argumento poderá deter-vos. Fechai os ouvidos quando vos disserem que o homem e os animais têm interesses comuns, que a prosperidade de um é a prosperidade dos outros. É tudo mentira. O homem não busca interesses que não sejam os dele próprio. Que haja entre nós uma perfeita unidade, uma perfeita camaradagem na luta. Todos os homens são inimigos, todos os animais são camaradas. Nesse momento, houve uma tremenda confusão. Enquanto o major falava, 4 ratos haviam emergido de seus buracos e estavam sentados nas patinhas de trás a ouvi-lo. De repente, os cachorros lhe deram pela presença e somente devido à rapidez com que sumiram dos buracos foi que os ratos conseguiram escapar com vida. O major levantou a pata pedindo silêncio. Camaradas, disse ele, eis aí um ponto que precisa ser esclarecido. As criaturas selvagens, tais como os ratos e os coelhos, serão nossos amigos ou nossos inimigos? Coloquemos o assunto em votação. Apresento à Assembleia a seguinte questão. Os ratos são camaradas? A votação foi realizada imediatamente e concluiu-se por esmagadora maioria que os ratos eram camaradas. Houve apenas 4 votos contra, dos 3 cachorros e do gato, que depois se descobriu votada pelos 2 lados. O major prosseguiu.
Votara pelos dois lados o gato. Pouco mais tenho a dizer, repito apenas, lembrai-vos sempre do vosso dever de inimizade para com o homem e todos os seus desígnios. Qualquer coisa que ande sobre duas pernas é inimigo. Qualquer coisa que ande sobre quatro pernas ou tenha asas é amigo. Lembrai-vos também de que na luta contra o homem não devemos assemelhar-nos a ele. Mesmo quando o tenhais derrotado, evitai seus vícios. Animal nenhum deve morar e nem dormir em camas, nem usar roupas, nem beber álcool, nem fumar, nem tocar em dinheiro, nem fazer comércio. Todos os hábitos do homem são maus, e principalmente jamais um animal deverá tiranizar outros animais. Todos os animais são iguais. E agora, camaradas, vou contá-los o sonho que tive a noite passada. Não sei como explicá-lo, foi um sonho sobre como será o mundo quando o homem desaparecer. Mas lembrou-me algo que há muito eu esquecera. Há anos, quando eu era ainda um leitãozinho, minha mãe e as outras porcas costumavam cantar uma canção antiga, da qual só se conheciam a melodia e as 3 primeiras palavras. Na minha infância, aprendi a melodia, depois esqueci. A noite passada, entretanto, ela me voltou à memória. O mais interessante é que me lembrei também dos versos, os quais, tenho certeza, foram cantados pelos animais de antanho e depois esquecidos durante várias gerações. Vou cantar essa canção, camaradas. Estou velho e minha voz é rouca, mas quando vos houver ensinado a melodia, podereis cantá-la melhor do que eu. Chama-se Bichos da Inglaterra. O velho major limpou a garganta e começou a cantar. De fato, a voz era roufinha, mas ele cantava razoavelmente e a melodia era bem movimentada, algo entre Clementine e La Cucaracha. Os versos diziam o seguinte: bichos ingleses e irlandeses, bichos de todas as partes, eis a mensagem de esperança no futuro que virá. Cedo ou tarde virá o dia, cairá a tirania, e os campos todos da Inglaterra só os bichos caberão. Não mais argolas e nossas ventas, dorsos livres dos arreios, freios e esporas descartados, chicotadas abolidas. Muito mais ricos do que sonhamos, o trigo, o feno e a cevada, pasto, aveia e feijão. Possuiremos daí por diante. Brilham os campos da Inglaterra, águas puras rolarão, ventos leves soprarão, saudando a redenção. Lutemos todos por esse dia, mesmo que nos custe a vida. Vacas e cavalos, gansos e perus, liberdade conquistemos. Bichos ingleses e irlandeses, bichos de todas as partes, escutai bem e espalhai minha fala sobre o futuro que virá. O canto levou os animais à mais extrema excitação. Antes de o major chegar ao fim, já haviam começado a cantar por conta própria. Até os mais estúpidos pegaram a melodia e algumas palavras. Os mais espertos, como os porcos e os cachorros, decoraram a canção em poucos minutos. Então, depois de alguns ensaios preliminares, toda a granja atacou Bichos da Inglaterra em formidável uníssono. As vacas mugiam a canção, os cachorros latiam-na, as ovelhas baliam-na, os cavalos relinchavam-na, os patos grasnavam-na. Tal foi o enlevo que cantavam de ponta a ponta, 5 vezes sucessivamente, e teriam continuado a noite inteira se não fossem interrompidos. Infelizmente, o alarido acordou Jones, que pulou da cama certo de que havia raposa no pátio. Deu na mão na espingarda, sempre pronta a um canto do quarto, e descarregou-a na escuridão. O chumbo foi encravar-se na parede do celeiro, e a reunião dispersou-se no abrir e fechar de olhos. Cada qual correu para o seu pouso. As aves saltaram para os seus puleiros. O gado deitou-se da palha, e a poucos instantes toda a fazenda dormia. Capítulo 2. Daí a 3 noites faleceu o velho major. Tranquilamente, durante o sono, seu corpo foi enterrado no fundo do pomar. Começava o mês de março. Durante os 3 meses seguintes, houve uma intensa atividade secreta. As palavras do major haviam dado uma perspectiva de vida inteiramente nova aos animais de maior inteligência da granja. Não sabiam quando teria lugar a revolução prevista pelo major, nem tinham razões para acreditar que fossem durante a existência deles próprios, mas percebiam claramente o dever de prepararem-se para ela. A tarefa de instruir e organizar os outros recaiu naturalmente sobre os porcos, reconhecidamente os mais inteligentes entre os animais. Salientavam-se entre eles 2 jovens varões, Bola de Neve e Napoleão, que o Sr. Jones criava para vender.
Napoleão era um cachaço Berkshire de aparência ameaçadora, o único Berkshire da fazenda. Pouco falante, mas com a reputação de possuir grande força de vontade. Bola de Neve era mais ativo do que Napoleão, de palavra mais fácil e mais imaginoso. Porém, não gozava da mesma reputação quanto à solidez do caráter. Todos os demais porcos da fazenda eram castrados. Dentre esses, o mais conhecido era o porquinho gordo chamado Garganta, de bochechas redondas, olhos sempre piscando, movimentos lépidos e voz aguda. Manejava a palavra com brilho e, quando discutia algum ponto mais difícil, tinha o hábito de dar pulinhos de um lado para o outro e abanar o rabinho, o rabicho, o que era assaz persuasivo. Diziam que Garganta era capaz de convencer que o preto era branco. Esses três haviam organizado os ensinamentos do major num sistema de pensamento a que deram o nome de animalismo. Várias noites por semana, depois que Jones dormia, realizava reuniões secretas no celeiro e expunham os outros aos princípios do animalismo. De início encontraram certa apatia e muita estupidez. Alguns animais mencionaram o dever da lealdade para com Jones, a quem se referiam como dono, ou fizeram comentários elementares do tipo: seu Jones nos alimenta, se ele fosse embora, nós morreríamos de fome. Outros faziam perguntas como: que nos importa o que acontecerá depois da nossa morte? Ou, se nossa revolução vai ocorrer de qualquer maneira, que diferença faz trabalharmos para ela ou não? E os porcos enfrentavam grandes dificuldades para fazê-los ver que isso era contrário ao espírito do animalismo. As perguntas mais estúpidas eram sempre as da mimosa e água branca. A primeira pergunta que fez a Bola de Neve foi: continuará havendo açúcar depois da revolução? Não, respondeu Bola de Neve firmemente. Não dispomos de meios para obter açúcar nessa fazenda. Além disso, você não necessita de açúcar, mas terá aveia e feno que quiser. E eu ainda poderei usar laços de fita na crina? Perguntou Mimosa. Camarada, explicou Bola de Neve, essas fitas que você tanto estima são o distintivo da sua escravidão. Será que você não compreende que liberdade vale mais do que laços de fita? Mimosa sempre concordava, mas não dava a impressão de estar lá muito convencida. Muito mais ainda lutaram os porcos para neutralizar as mentiras espalhadas por Moisés, o corvo doméstico. Moisés, bicho de estimação de Jones, era um espião linguarudo, mas também hábil na conversa. Afirmava a existência de uma região misteriosa, montanha de açúcar, para onde iam os animais após a morte. Essa montanha estava situada em algum lugar do céu, pouco acima das nuvens, segundo dizia Moisés. Na montanha de açúcar, os 7 dias da semana eram domingo. O campo floria o ano inteiro e cresciam torrões de açúcar, bolos de linhaça nas sebes. Os animais detestavam Moisés, porque vivia contando histórias e não trabalhava. Porém, alguns acreditavam na montanha do açúcar, e os porcos tiveram grande trabalho para convencê-los de que tal lugar não existia. Os discípulos mais fiéis eram os 2 cavalos de tração, Sansão e Quitéria. Ambos tinham enorme dificuldade em pensar qualquer coisa por si próprios, todavia, aceitando os porcos como professores. Absorviam tudo quanto lhes era dito e passavam adiante para os outros animais por simples repetição. Nunca deixavam de comparecer aos encontros secretos no celeiro e davam um tom que o hino dos bichos da Inglaterra que sempre encerrava as reuniões. Afinal, a revolução ocorreu muito mais cedo e mais facilmente do que se esperava. Jones fora no passado um patrão duro, porém eficiente. Agora estava em decadência, desestimulado com a perda de dinheiro numa ação judicial. Dera para beber bastante, além do conveniente. Às vezes passava dias inteiros recostado em sua cadeira de braços na cozinha, lendo os jornais, bebendo e dando a Moisés cascas de pão molhadas na cerveja. Seus peões eram vadios e desonestos. O campo estava coberto de erva daninha, os galpões necessitavam de telhas novas, as cercas estavam abandonadas e os animais andavam mal alimentados. Junho chegou e o feno estava quase pronto para o corte. No dia 23 de junho, um sábado, Jones foi a Wellington e bebeu tanto no Leão Vermelho que só regressou ao meio-dia de domingo. Os homens ordenharam as vacas de manhã cedo e saíram para caçar lebres, sem se preocuparem com a alimentação dos animais. Ao voltar, Jones foi dormir no sofá da sala com o News of the World sobre o rosto. Portanto, ao cair da tarde,
Os animais ainda não haviam comido. Aquilo foi insuportável. Uma das vacas rebentou as chifradas à porta do depósito e os bichos avançaram sobre o alimento. Nesse momento, Jones acordou. Num instante, ele e seus homens estavam no depósito com chicotes na mão, batendo à torta direito. Isso ultrapassou a tudo quanto os animais famintos podiam suportar. De comum acordo, muito embora nada tivesse sido anteriormente planejado, lançaram-se sobre seus verdugos. Jones e os homens viraram-se de repente amarrados e encoiceados por todos os lados. A situação lhes fugira ao controle. Jamais haviam visto os animais portarem-se daquela maneira, e a súbita revolta de criaturas a quem estavam acostumados a surrar, a maltratar à vontade, apavorou-os. Em poucos instantes desistiram de defender-se e deram fora. 1 minuto depois, os 5 voavam pela trilha rumo à estrada principal, com os bichos a persegui-los triunfantes. A mulher de Jones olhou pela janela do quarto, viu o que acontecia, reuniu às pressas alguns haveres dentro de uma bolsa de pano e escapuliu da granja por outro caminho. Moisés levantou o vôo do puleiro e bateu asas atrás dela, grasnando ruidosamente. Enquanto isso, os bichos haviam posto Jones e os peões para fora da granja, fechando atrás deles a porteira das 5 barras. E assim, antes de perceberem o que sucedera, a revolução estava feita. Jones foi expulso e a granja do solar era deles. Durante os primeiros 5 minutos, os animais mal puderam acreditar na sorte. Seu primeiro ato foi galopar pelos limites da granja, como para verificar se nenhum ser humano ficara escondido. Depois correram de volta às casas da granja para varrer os vestígios do odiado império de Jones. O galpão dos arreios, no fundo dos estábulos, foi arrombado, freios, argolas de nariz, correntes de cachorro, as cruéis facas com que Jones castrava os porcos e os cordeiros, foi tudo atirado no fundo de um poço. As rédeas, os cabrestos, os antolhos e os degradantes bornais foram jogados à fogueira que ardia no pátio. Destino idêntico tiveram os relhos. Os bichos pulavam de contentamento ao verem os chicotes em chamas. Bola de Neve jogou também ao fogo as fitas que usualmente enfeitavam as crinas e caudas dos cavalos em dias de feira. Fitas, disse ele, devem ser consideradas roupas, que são o distintivo do ser humano. Todos os animais devem andar nus. Ao ouvir isso, Sansão foi buscar o chapeuzinho de palha que usava no verão para afastar as moscas de suas orelhas e jogou também no fogo. Em curto tempo, os bichos destruíram tudo quanto eles recordavam a Jones. Napoleão conduziu-os de volta ao depósito de forragem e serviu uma ração dupla de cereais para todo mundo, com 2 biscoitos para cada cachorro. Depois cantaram bichos da Inglaterra, de ponta a ponta, 7 vezes, um atrás da outra, deitaram-se a dormir e dormiram como nunca. Acordaram, porém, de madrugada, como sempre, e ao lembrarem-se do glorioso acontecimento da véspera, correram para a pastagem. A pequena distância havia uma colina que comandava a vista de quase toda a fazenda. Os animais subiram ao topo e olharam em volta. A luz clara da manhã. Sim, era deles. Tudo quanto enxergavam era deles. No êxtase desse pensamento, viraram cambalhotas e saltaram num arrobo de contentamento. Molharam-se no orvalho, morderam a deliciosa grama do verão, arrancaram torrões de terra e aspiraram aquele cheiro delicioso. Depois fizeram um circuito de inspeção em toda a granja, vistoriando com muda admiração a lavoura, o campo de feno, o pomar, a lagoa e o bosque. Eram como se anteriormente nunca tivessem visto tudo aquilo e mal podiam acreditar. Tudo era deles. Voltaram então para as casas da granja e pararam silenciosos junto à porta da casa grande. Era deles também, mas sentiam um certo receio de entrar. Depois de alguns instantes, porém, Bola de Neve e Napoleão forçaram a porta e os animais entraram, em fila, caminhando com maior cuidado para não derrubar nada. Andaram na ponta dos pés, de um aposento para o outro, falando baixinho e olhando com certa reverência ao luxo inacreditável, as camas, os colchões de penas, os espelhos, os sofás de crina, o tapete de Bruxelas, a litografia da Rainha Vitória sob a lareira da sala. Quando desciam as escadas, deram pela falta da mimosa. Voltando, descobriram-a no quarto principal.
havia apanhado no toucador da Sra. Jones um pedaço de fita azul e segurava-o contra a espádua, admirando-se no espelho, com trejeitos ridículos. Repreenderam-na acerbadamente e saíram todos. Alguns presuntos, pendurados na cozinha, foram levados para fora e enterrados. O barril de cerveja da copa foi rebentado com um coice de Sansão. Além disso, nada mais foi tocado na casa. Ali mesmo foi aprovada por unanimidade a resolução de conservá-la como um museu. Concordaram em que nenhum animal jamais deveria habitá-la. Os bichos tomaram a refeição matinal e foram outra vez convocados por Bola de Neve e Napoleão. Camaradas, disse Bola de Neve, 6h15 e temos um longo dia pela frente. Iniciaremos hoje a colheita do feno. Mas antes, há outro assunto para tratarmos. Os porcos revelaram que durante os últimos 3 meses haviam aprendido a ler e escrever no velho livro de ortografia dos filhos do Jones, que fora jogado no lixo. Napoleão mandou buscar latas de tinta preta e branca e conduziu-os até a porteira das 5 barras que davam na entrada principal. Então, Bola de Neve, que era quem escrevia melhor, pegou o pincel entre as juntas da pata, apagou o nome Granja do Solar no travessão superior e em seu lugar escreveu Granja dos Bichos. Seria esse o nome da granja daquele momento em diante. Depois disso, voltaram para as casas da granja. Bola de Neve e Napoleão mandaram buscar uma escada e ordenaram que fosse encostada à parede no fundo do celeiro grande. Explicaram que, segundo os estudos que haviam feito nos últimos 3 meses, era possível resumir os princípios do animalismo em 7 mandamentos. Esses 7 mandamentos, que seriam agora escritos na parede, constituiriam a lei inalterável pela qual a Granja dos Bichos deveria reger sua vida a partir daquele instante, para sempre. Com alguma dificuldade, pois não é fácil um porco equilibrar-se numa escada de mão, Bola de Neve subiu e começou a trabalhar, enquanto Garganta, alguns degraus abaixo, segurava a lata de tinta. Os mandamentos foram escritos na parede, alcatroada em grandes letras brancas que podiam ser lidas em muitos metros de distância. Eis o que dizia o letreiro. Os 7 mandamentos. Qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. Qualquer coisa que ande sobre 4 pernas ou tenha asas é amigo. No caso, 4 patas, né? Nenhum animal usará roupas, nenhum animal dormirá em cama, nenhum animal beberá álcool, nenhum animal matará outro animal. Todos os animais são iguais. Estava tudo muito bem escrito, com exceção da palavra álcool, que foi escrita álcool, e de um dos S's, que foi desenhado ao contrário. O conjunto ficou bastante bom e Bola de Neve leu em voz alta para os demais. Todos os animais balançaram a cabeça de pleno acordo e os mais vivos começaram imediatamente a decorar os mandamentos. E agora, camaradas, disse Bola de Neve, deixando cair o pincel ao campo de feno. É uma questão de honra realizar a colheita em menos tempo do que Jones e seus homens. Nesse momento, porém, as vacas, que já vinham dando sinais de inquietação, começaram a mugir. Havia 24 horas que não eram ordenhadas e estavam com os úberes quase estourando. Depois de alguma reflexão, os porcos pediram baldes e ordenharam as vacas, com relativo êxito, pois seus cascos adaptavam-se bem à tarefa. Em breve, obtinham 5 baldes de um leite espumante e cremoso, que muitos bichos olhavam com considerável interesse. — Que vamos fazer com esse leite? Perguntou alguém. — Jones às vezes misturava um pouco ao nosso farelo, disse uma galinha. — Não se preocupem com o leite, camaradas, gritou Napoleão, postando-se à frente dos baldes. Nós trataremos desse assunto. A colheita é mais importante. O camarada Bola de Neve os conduzirá. Eu seguirei dentro de alguns minutos. Avante, camaradas, o feno está à espera. Os animais marcharam rumo ao campo de feno para um início de colheita, e quando voltaram à tardinha, notaram que o leite havia desaparecido. Bem, vamos parar então, aqui já são 35 minutos, e depois então seguimos com o capítulo 3 e 4.
Tchau, tchau. Até a próxima.